Lá continuando nosso mini curso aí de engenharia de pista, começando aí o capítulo de freios, onde na primeira parte a gente vai falar sobre o balanço de freios em carros de corrida, como a gente ajusta, quais são as ferramentas que a gente tem para ajustar o balanço de freio, como saber se a gente está próximo aí do balanço ideal e como dar aquele primeiro chute, né, vamos dizer assim, inicial de qual balanço de freio utilizar. Bom, né, começando um pouco sobre como o balanço de freio é ajustado no carro, né. Principalmente a gente tem dois recursos dentro de um carro de corrida, que é através da barra de balanço de freios, que geralmente vai ser ajustado por alguma coisa giratória, né, parecida com esse dispositivo aqui, né, onde ele vai ter um lado que você vai mandar o freio mais para frente, o outro o freio mais para trás, dependendo aí da sua instalação. E outra maneira é com válvulas de corte, né, ou válvulas de proporcionamento de freio, onde vai entrar uma pressão, né, por aqui. Aí tem um mecanismo interno que, dependendo da posição dessa alavanca, né, vai deixar sair mais pressão do outro lado ou menos, dependendo aí dessa posição. Não é o objetivo aqui desse vídeo explicar como isso aqui funciona, mas sim como utilizar isso para ajustar o carro de corrida. Então, vamos lá, começando aí pela barra de balanço que é ajustada, né, por esse dispositivo, como ela funciona, né? Para isso você tem que utilizar dois cilindros mestres, um que vai lá para as linhas de freio traseiras e outro que vai para as linhas de freio dianteiras. E aí, se você aplica essa força no meio, né, pelo princípio de alavancas, por elas terem aqui a mesma distância, igual está indicando aqui 1,5 polegadas, a força ela vai ser dividida igualmente entre os dois cilindros mestre. Então aqui você pode ver nesse gráfico, se você colocar 250 PSI de um lado, você vai ter 250 PSI do outro, né? Nesse outro caso aqui, né, ele mostra uma barra de balanço que já está ajustada para dar um pouco a mais de freio para frente. Então, como que faz isso? Você muda as alavancas de uma maneira que o apoio vai se distribuir de maneira diferente. Então, desse caso aqui, você vai estar aplicando mais força no cilindro mestre que controla a frente, né? Igual está indicando aqui. Aqui tem uma divisão de 133 libras e aqui na traseira está indo 117 libras para o cilindro mestre traseiro. Isso daqui vai ocasionar, né, mais força de freio na frente do carro. E é isso que esse ajuste daqui faz. Ele vem um cabo, né, que no final das contas vai chegar aqui nessa rosca e aí ele acaba puxando, né, essa girando aqui essa rosca sem fim, e aí esse ponto de acionamento muda de acordo com o que você gira, né, aquele dispositivo para um lado e para o outro, assim que ele controla esse balanço de freio. O que é muito importante, né, quando você está pisando no freio, aplicando força, você não vai conseguir girar lá em cima, o cabo vai acabar arrebentando, né, e fica bastante pesado. Então é importante estar com o pé fora do freio. Se você já tentou ajustar, você vai ver que fica bem pesado, então é não forçar, né? Se você está forçando, ou é porque você já torceu bastante o cabo, ele já está bem no limite, você vai arrebentar ele, ou então porque você está com um pouco de pressão ali no freio e você vai arrebentar, né, se fizer mais força. E aí no fundo acaba, né, esse aqui é um gráfico mostrando um caso onde tem menos pressão de freio na frente com relação, né, à traseira. Então você vê aqui que ele, não, desculpa, mais pressão de freio na frente em relação ao traseiro. Então aqui você vê que para 500 PSI na frente ele acaba mandando 250 PSI atrás, né? Então esse aqui para o caso, né, não necessariamente é esse exemplo aqui específico, mas é o caso desse ponto estar deslocado um pouco para dar um pouco a mais de força para o cilindro mestre dianteiro, né? E, né, a válvula de corte, como que vai ser o formato do freio dela? Ela vai começar, né, linear, igual que sua barra de balanço vai estar colocando. Você pode combinar os dois sistemas, não tem nada que te impede disso, tá? E aí, a partir de um certo ponto, ele vai mudar essa progressividade da curva, vai mudar a inclinação. Então, a partir daí, ela vai começar a cortar a pressão. Então, aí você começa a ter menos pressão de freio indo para trás à medida que você aumenta o freio dianteiro. Qual que é a aplicação disso, né? Qual que é a vantagem disso em relação a só você ter a barra de balanço, por exemplo? Você combinar os dois. Se a gente mais para frente eu vou comentar, mas se você ver a distribuição de balanço ideal, né? Vou até passar um pouco aqui. Ela não fica linear, né? De acordo com a sua desaceleração. Essas linhas diagonais aqui são de acordo com a desaceleração. Então isso é para uma desaceleração de 1G. Essa linha daqui, por exemplo, é para uma desaceleração de 0,7G. E até isso
devido à transferência de carregamento que acontece, até começa, né, de maneira linear. Isso também depende muito da distribuição de peso do carro, né? Aqui está o exemplo de um Porsche 911 com medidas próximas aí do que seriam encontradas lá. Então aí ela começa de maneira linear, você vê que é um crescimento aqui, né, bem linear, só que se fosse seguir, ela ia seguir mais ou menos aqui. Aí acontece que acaba que você tem que jogar mais freio para frente, né, à medida que aumenta a sua desaceleração em proporção ao crescimento do freio traseiro. Então, se tivesse só uma barra de balanço, né, a gente teria esse comportamento. E aí, combinando uma válvula de corte, é possível tentar aproximar mais essa curva, né, que ela faria um comportamento, né, mais ou menos assim, né? Então, seguiria crescendo e aí depois a válvula de corte atuaria para aproximar mais aqui dessa curva ideal. Tá? Então esse daqui é o principal efeito da válvula de corte. Geralmente elas já vêm instaladas no sistema de freio do carro, então não é uma instalação que você tem que fazer à parte, mas se tiver um ajuste para ser feito, né, você está fazendo a instalação, leva em consideração a possibilidade de colocar uma válvula de corte, principalmente pensando aí em carros que têm tanques de combustível muito pesados, né, que vão alterar consideravelmente, né, o balanço. Às vezes você tem um carro de um protótipo de 600 quilos e aí você leva 120 litros de combustível para uma Endurance, né, a distribuição de peso do carro vai mudar bastante aí ao longo do seu stint, e você vai ter que fazer ajustes, né, que vão mudar bastante o formato daquela curva ideal. E aí uma válvula de corte pode ser, né, uma opção aí melhor de controle do que simplesmente ajustá-la na barra de balanço, que só vai mudar essa parte, né, linear aqui da curva. Tá? Então, aí são a diferença entre a válvula de corte e uma barra de balanço de freio. Uma outra maneira que você tem de ajustar também parte do princípio, né, de acionamento hidráulico. Então aqui é um sistema, um diagrama simplificado, né, de como que você multiplica a força de freio num carro. Então você tem o que entra aqui no pedal. A primeira multiplicação é devido a essa alavanca, né, por essa distância aqui ser menor e essa ser maior, você já tem uma multiplicação de força aqui. Aí você tem o acionamento do cilindro mestre, que tem um diâmetro, e pelo princípio hidráulico, né, se você tem um diâmetro de um tamanho, você aumenta esse diâmetro depois no cilindro mestre, você vai ter uma multiplicação de forças. Então aqui vai estar fazendo uma força maior nesse ponto aqui do que a que é exercida aqui em cima. Por isso a diferença aí do tamanho das setas. E controlando, né, o tamanho, né, você pode colocar redutores aqui na saída do cilindro mestre, ou então até mudar o tamanho do seu pistão de freio, a quantidade desses pistões também é relevante, tá? Você pode controlar essa força. Então aqui, por exemplo, isso daqui seria o caso de você dois cilindros mestres de dois pistões de freio de tamanho diferente. Às vezes isso é regulável dependendo do carro. Então você tem um cilindro mestre que solta aqui 63 kg, se você tem um pistão menor, ele vai soltar 79 kg, e se você tem um maior aqui nesse caso, a força já aumenta para 158 kg. Então às vezes você vê aquele ajuste do tamanho do cilindro mestre dianteiro, no caso vai estar ajustando aqui. Então o tamanho do pistão você vai estar ajustando aqui. Então a partir dessa relação, você controla também o balanço de freio que vai tanto para frente quanto para trás. E lembre-se que às vezes o carro tem mais pistões de freio na frente do que atrás. Às vezes ele tem 6 pistões na frente e 4 atrás. Então, naturalmente, a força de frenagem, né, na frente vai ser maior, mesmo que você mande, né, a mesma força saindo do cilindro mestre e os cilindros de roda tenham o mesmo tamanho. Então é importante, né, ter isso em mente também. Um outro ponto, né, de se prestar atenção é de você garantir que seu fluido de freio está conseguindo transmitir essa força, né, sem ebulição. A ideia é que o pedal de freio, depois que ele já está completamente pressionado, né, lá no disco, com a pastilha já assentada, já está lá no lugar, você vai fazer mais força e o seu pedal não abaixa mais. Se ele está abaixando é porque ou tem ar no sistema, ou então o seu fluido de freio está contaminado com água, né, que acaba pela pressão, ele vai aumentar a temperatura e aí essa água ela vai evaporar e isso gera gases lá dentro que também vão ser compressíveis, e aí seu pedal vai abaixando, fica aquele pedal mochibento, tá? É importante controlar bastante a água. A gente já vê aqui um DOT 3 que não é aplicado aí dentro de carros de corrida, eu vou falar mais sobre temperatura de freio depois, né? Mas isso daqui pode gerar perdas de pressão também, né? Então aqui é importante de controlar a água. Depois de um ano, 2% de água, o que faz, né, para o ponto de ebulição? Se você tem 7%, como seu ponto de ebulição abaixa, então bastante importante controlar isso também, tá?
Aí é que eu falei um pouco já sobre essa curva ideal, né, que eu mostrei a do Porsche 911, e para ilustrar como isso muda, né, isso daqui seria a de um Honda Accord, que tem bastante peso voltado mais para frente. Então a gente vê que tem uma progressividade aqui, né, bem maior. Você vê que chega aqui no final, você passando de 0,8G para 1G, né, que é esse ponto e esse ponto aqui, você quase não pode aumentar, né, a pressão de freio traseira, porque a traseira já está bem descarregada, né, nesse ponto. Então, se você der mais pressão lá atrás, você vai acabar travando as suas rodas. E aí, enquanto isso, você desacelera, você vai aumentar principalmente a carga na frente do seu veículo. Então, né, você vê aqui que tem um aumento da força total de frenagem aqui passa para a faixa que estamos aqui falando, né, 9.000 mais ou menos, né, tá entre o 8 e o 10.000, você aumenta quase aí 2.000 newtons aí de força de frenagem, está quase aqui no 12.000, enquanto na traseira a gente tá, né, 2.750, vamos dizer assim, chega aqui a uns 2.900 aqui, que é esse ponto no máximo, um pouquinho mais para cima. Então, né, dependendo do seu carro, ele vai ter reações diferentes. Então, aqui provavelmente precisaria de uma válvula de corte, né, um pouco mais agressiva. Seguiria linear aqui e depois uma válvula que corta praticamente toda a pressão que vai aí para as linhas de freio traseiras, tá? Como a gente olha isso dos dados? Então, né, aqui é o exemplo de uma volta em Interlagos, né, uma volta que eu fiz no simulador, mas se aplica o mesmo conceito. É, Felizmente no simulador a gente tem o dado de velocidade, né, que o carro está se deslocando bem fácil de se visualizar. Tá? E aí ele é representado por esse traço roxo aqui e o traço azul é a velocidade de roda, tá? Então através dessa diferença a gente consegue ver quando uma roda está aí na iminência de travar ou até mesmo quando ela está tendo uma travada, tá? Então aqui nessa freada, que é a freada pro S do Senna, que sempre vai tender a travar mais a roda interna do que a roda externa, né? Por ela estar menos carregada, e também por ter um pouco a mais de ângulo de volante, né? Devido ao Ackerman. Depois eu vou mostrar por que isso influencia. Mas aí aqui a gente vê que essa roda dianteira esquerda ela está aqui já iniciando uma iminência de travamento, a roda dianteira direita ela está acompanhando bem aqui a velocidade do carro, então não está com uma iminência de travamento. Lembrando que esse daqui é um carro sem ABS, tá? A roda traseira esquerda também aqui relativamente confortável, tem alguma iminência leve de travamento, mas muito parecida com o que a gente vê aqui do lado direito, então não está aí numa situação que estaria, né, próximo de um travamento, e a gente vê de novo aqui na freada do lago uma iminência de travamento aqui um pouco, no início aqui trava aqui os dois lados, então isso aqui é excesso de pressão de freio, né? A gente vê aqui a dianteira travando, a traseira aqui com alguma iminência de travamento também, então não é muito de balanço, talvez um pouquinho para trás, mas isso depende muito também do balanço de freio, né, de que o piloto quer. Isso é importante, né? Pilotos com mais experiência, né, que usam o balanço de freio como uma ferramenta para controlar até a rotação do carro em entradas de curva, podem contornar problemas de balanço de freio ou querer andar com balanços de freio que não são o ideal, né, para você simplesmente parar o carro. Pode querer usar isso para balanço e eles vão aliviar o pé a ponto de não travar a roda, por mais que ele esteja errado. Né? Então isso é uma conversa que você tem que ter com o piloto para ver qual que é o sentimento que ele está tendo, que às vezes ele está reagindo no pé dele, né, para compensar uma característica. Ele, como não dá para ajustar o balanço de freio durante a freada, né, na maioria dos carros, a gente tem a migração de freio em carros, principalmente híbridos, que controlam nessa regeneração, até mesmo mecanicamente, alguns carros de fórmula mais avançados tem isso, mas na maioria dos carros você não vai encontrar, né, esses dispositivos. Às vezes ele está priorizando, por exemplo, né, não travar na parte final da aproximação, que é o mais crítico, né, e aqui por exemplo, esse é um carro que eu faço isso, né? Por exemplo, que é o controlo na pressão de freio, a traseira fica mais fácil de travar, que se eu pisar mais a traseira vai querer travar no início da freada, porém para mim é muito mais importante nesse carro, né? A gente pode ver que a dianteira sempre querendo travar, né? Eu ando com o balanço de freio mais para trás do que seria o ideal, como questão de parar o carro, né, naquela patada inicial do freio, porém que me deixa muito mais confortável depois no final para rotacionar o carro, né? Essa é uma opção. E aqui a gente vê de novo aqui, né, a dianteira querendo travar bastante, mas aqui é uma curva que depois logo passa em cima da zebra, então essa roda está praticamente sem carregamento nenhum e quase no ar, então ajustaria o balanço de freio para essa curva, considerando que nenhuma outra está com iminência, né, de travamento, igual a gente consegue ver aqui, provavelmente não, né? Então essas daí são algumas considerações para se fazer quando a gente vê, né, um gráfico de velocidade, que é uma traseira, né, travando, é o que a gente está vendo aqui, né, na freada aqui da junção.
Isso daqui já é uma traseira travando, isso aqui o carro já fica bem instável, tá? Então, né, tentar, se você já está nesse ponto, jogar o freio mais para trás, provavelmente já vai deixar ele bem instável, e se quiser fazer isso, é importante avisar, né, o piloto nesse caso. Tá? Uma outra maneira de ver isso é você colocar, né, as duas velocidades de roda em um gráfico XY. Então a gente consegue ver aqui, né, que o ideal é, né, que acompanhe linearmente. Né? Eu vou mostrar um gráfico depois, ele siga essa reta aqui. Qualquer coisa que está caindo para baixo aqui dessa região, né, aqui tem indicando travamento das rodas das dianteiras direitas e aqui para cima da dianteira esquerda. Então, esse caso aqui está indicando, olha, tem aqui algum travamento de roda dianteira. Se a gente vai para a traseira, já está muito mais próximo, né, do que é aí o ideal, tem poucos travamentos aqui nessa volta. Então, a gente vê que esse freio aqui teoricamente está até um pouco para frente, né? Mas claro, isso daí você tem que sempre conversar com o piloto para entender, né, qual que é a sensação dele de estabilidade, né, na freada, porque querendo ou não, o freio mais para frente vai dar mais estabilidade na freada, tá? Esse daqui, por exemplo, já é o dado, né, de um carro que tem ABS. Esse, esse carro aqui, você pode ver aqui cortando aqui, né, que ele corta individualmente em cada linha de freio, a pressão de freio de acordo com o que está precisando, tá? Então, é, e né, a análise fica um pouco diferente, porque o carro não vai ter nenhuma travada forte, né, proporcionada por excesso de pressão de freio, e o seu balanço ele fica mais otimizado, né, para ABS. Então ter aquela análise que a gente acabou de fazer lá para o outro carro acaba sendo um pouco diferente. Eu vou comentar mais na parte de eletrônica, onde eu vou falar exclusivamente sobre ABS, mas é importante, né, para ver aqui a diferença do que seria aí um gráfico de um carro, né, com ABS, onde a gente vê que ele já tenta travar mais as rodas internas, e isso aí até ajuda o carro, né, a rotacionar aí na entrada de curva, as rodas externas estão mais tranquilas, né, então o ajuste de balanço de freio fica um pouco diferente, eu vou comentar mais na parte de ABS, né. Esse daqui é o mesmo gráfico que eu tinha mostrado aqui anteriormente, porém numa pista, né, ainda com o carro sem ABS, onde o balanço de freio ele estava mais neutro, né, dava para andar com o balanço de freio mais próximo do ideal. Você vê que tem menos, né, tendência aqui de travamento aqui das rodas dianteiras, de uma maneira geral, comparado ao que era lá o outro gráfico, né, a roda traseira aqui até um pouquinho aqui de travamento aqui, né, mas ainda bem mais próximo do que é lá, né, a distribuição ideal, e aqui tem os dois aqui do lado. Então aqui a gente vê o que é um freio um pouco mais para frente aqui do que o ideal. Aqui a gente vê o mais próximo aí do ideal em um carro, né, sem ABS. Então aqui tá bom. Na direita aqui do mais próximo do ideal, na esquerda um pouco mais para frente aí do que o ideal, né? Então a gente vê bem parecido aqui o formato aqui desse gráfico, né, para as rodas dianteiras e para as rodas traseiras, e aqui tem uma diferença clara entre as rodas dianteiras e as rodas traseiras. E aí falando, né, um pouco de por que é essencial a gente controlar isso. Porque é o seguinte, sempre que a gente frear, nunca ele vai acompanhar aquela velocidade perfeitamente. Isso quer dizer que o carro ele não está, né, chegando no limite dele. Por quê? Se você vê que os pneus, né, aqui é a porcentagem de deslizamento longitudinal. Então é efetivamente assim, aqui seria uma roda completamente travada e aqui seria uma roda rolando exatamente, né, junto com o chão, sem nenhum tipo de deslizamento. A gente precisa de ter um pouco de deslizamento, tá, para atingir a aderência máxima, igual aqui. Fica aqui nesse ponto. Esses números são o slip angle, que o que é isso? É o quanto que seu pneu está deslizando lateralmente. E aí vem para o lado do círculo de tração, que teoricamente, né, eu expliquei na parte de pneus, o seu pneu ele vai ser capaz de ou acelerar tudo ou então fazer o máximo de curva. E até lá é uma curva onde você vai compensando, você vai tirando de um lado para ganhar de outro, né? Então, se você está com um pouco de volante, é normal que você trave mais os freios dianteiros. Então, às vezes o travamento está vindo por excesso de volante e não, né, por por pressão de freio excessiva, né, em algum dos eixos, ou até pressão de freio excessiva nos pedais. Então tem que prestar atenção nesse detalhe também. E por que ele vai sempre estar um pouco abaixo, né, da velocidade de deslocamento do carro? Porque aqui a gente vê aproximadamente aí 20% que para esse pneu em específico é onde ele tem o pico, né, da aderência longitudinal dele. Né, então, do grip longitudinal, que é esse FX aqui dele. Então, né, se o pneu ele estiver acompanhando a velocidade, quer dizer que você só não está perto do limite do carro, você tem que ter um pouquinho de deslizamento. Então é por isso que a gente sempre analisa essas iminências de travamento e sempre tenta chegar, né, parecido com o que foi essa curva aqui do ABS, onde o lado interno, por exemplo, ele está trabalhando mais, o externo um pouco mais carregado, está um pouco abaixo aqui da velocidade também, né? Então isso daqui é uma frenagem que já está bem próximo aí do limite do carro, né? Em comparação com essa daqui, né? Você vê que a gente
pela falta do ABS, não consegue chegar tão perto assim desse limite, que o ABS regula individualmente, né, essas pressões de freio, mas também você vê que essa velocidade aqui está sempre um pouco menor, né, quer dizer que está explorando aí o limite do carro, né. Então, esses daí são os fatores que a gente olha quando a gente está ajustando o balanço de freio, né, em carros. Ficou um pouco longo aí esse vídeo, mas, né, freio, vou dizer aí que talvez é uma das partes mais importantes aí para a gente conseguir tempo de volta aí numa pista, e ajustar o balanço de freio da maneira correta, com certeza é um grande passo aí para chegar nesse ponto. Valeu!